o advogado especialista em direito penal e processo penal e membro da APAC, que sempre coopera, estando aqui no nosso programa toda terça-feira com nossos direitos e deveres. Eu tenho certeza que você vai pensar duas vezes. Projeto de lei tipifica e pune o crime de estupro virtual. E você tem que entender, porque tem gente que parece que não entende certas coisas. E aí a gente traz claramente aqui no Bom Dia para que isso se repercuta não só dentro do estado do Piauí, mas também no Brasil e no mundo. Porque o Piauí também serve de exemplo para os demais estados. E é por isso que você tem que se informar. É por isso que você tem que ficar por dentro do que a gente traz aqui dentro do Bom Dia também. Por isso, Direitos e Deveres está no ar. Estamos aqui com ele, nosso advogado da APAC. Eu quero sempre agradecer a APAC, que está aqui com a gente, sempre nos ajudando. Eu costumo dizer que advogado não é só para resolver o problema, mas é para te tirar das dificuldades. O advogado, ele te orienta, ele te evita brigas, confusões, situações adversas. As pessoas durante muito tempo colocaram o advogado sempre para resolver problemas, de fato, mas não só problemas, evitar que você chegue a eles, não é verdade? Isso mesmo. Tudo bem? Agradeço, bom dia a todos que nos assistem. É muito bom a gente poder falar dessa forma, porque as pessoas, elas devem evitar problemas, e quando a gente fala evitar problemas, a gente vai também nesse assunto. Crime de estupro virtual é muito sério, principalmente para nós aqui do estado do Piauí, mais precisamente da nossa capital, não é isso mesmo? Exatamente, até porque a gente está falando, é um assunto muito delicado, porque só de a gente imaginar quem está passando por isso, a gente já nos cria um temor, já nos cria um pânico. E a nova tipificação que pretende trazer a Câmara dos Deputados para tornar lei o crime de estupro virtual, o ponto de partida aconteceu aqui na nossa capital. O ponto de partida foi aqui em Teresina, tivemos aqui o primeiro mandado de prisão expedido sobre o estupro virtual cometido aqui, que idealizou, que veio como ideia a esse projeto de lei que está para ser aprovado na Câmara dos Deputados. Aloysio, a gente tem um interesse muito grande de entender e de, ao mesmo tempo, explicar para quem está em casa o que pode ser e o que deve ser tratado de forma muito responsável uma questão de estupro virtual. Porque a gente fala e parece que as pessoas que estão em casa não estão entendendo o que pode caracterizar, o que pode levar à prisão, o que pode trazer penas. Porque às vezes você pensa que uma coisinha é uma coisinha e não é. É algo grandioso, a palavra já está dizendo, é virtual. Sim. E as pessoas, elas têm que entender que esse trabalho está sendo muito sério e que as pessoas têm que ficar a par, pensando duas vezes em analisar o que é que o teu filho está vendo nas redes sociais, Exatamente. O que é que a tua filha está vendo nas redes sociais, como está sendo essa conversação. As nossas crianças já não brincam mais porque, infelizmente, as próprias redes sociais, os próprios jogos tomam de conta, muitas vezes, e de uma certa forma, pai e mãe pensam que o filho está ali e, na verdade, ele está vendo outras coisas. Exato. E é importante que essa inocência, ela não venha a ser levada de forma irresponsável por aqueles aproveitadores. Exatamente. Que ali estão e você achando que é uma simples amizade, quando você menos espera, é sim um estupro virtual. Vamos explicar para quem está em casa o que é considerado um estupro virtual. O estupro virtual é importante a gente trazer como é o conceito dele, porque muitas vezes a pessoa que está sofrendo isso por ser virtual, num ambiente virtual entre quatro paredes, deve pensar, o estupro não vai acontecer aqui, Sim. Não está acontecendo aqui. Mas o estupro, ele se caracteriza da seguinte forma: a invasão da liberdade sexual da pessoa, a retirada dessa autonomia através de uma violência ou grave ameaça, que é o que mais acontece no ambiente virtual. O ambiente virtual ele favorece que aconteçam essas ameaças, chantagens. Geralmente, o que é mais comum acontecer nesse tipo de situação é: vou expor uma foto sua, vou publicar uma foto sua, vou trazer uma foto sua a parentes, a grupos de WhatsApp, ou vou publicar. E a pessoa teme a isso. Às vezes essa foto nem existe. Ou então, às vezes, algum ex-namorado ou algum conhecido, alguma coisa acontece. E aí a pessoa vem ali chantagear
a satisfazer a lasciva desse agressor, que pode estar no outro lado do mundo, mas ele pode estar realizando esse abuso sexual. Ali, lhe obrigar a produzir conteúdos para ele, a transferir valores financeiros para ele, e essa ameaça, essa agressão, esse terror psicológico, ele vai se intensificando cada vez mais. É porque existe uma diferença muito grande e que a gente precisa passar para você que está em casa. Às vezes você tem uma conversa e essa conversa ela vai ficando mais perigosa. Sim. E quando ela passa a lhe incomodar, é algo que já é caracterizado de uma forma negativa, porque o que não lhe dá a condição de estar feliz não é algo bom. Não é algo bom. Não é algo bom. Então, assim, nós já temos, a nossa legislação penal, ela já prevê o crime de estupro. O crime que ele é tipificado pelo artigo 213 do Código Penal, e tem um artigo 217-A do Código Penal que prevê o crime de estupro de vulnerável. O primeiro, 213, ele tem uma pena de 6 meses a 10 anos, e o de estupro de vulnerável, ele é de 8 anos a 15. Então, essa nova ideia de tipificação de lei do estupro virtual, o que ela pretende trazer é enquadrar esse tipo penal nestas penas. Nestas penas. Porque a gente pensa, o estupro é aquela coisa física, presente, mas a mídia ultimamente tem trazido casos que isso, depois da pandemia, com a nossa aproximação à internet, ao ambiente virtual, o crime também evolui. Ele também acompanha a evolução tecnológica. Então, o estupro se modernizou. Eu acho interessante a gente falar sobre isso e, ao mesmo tempo, a gente puxa para esse lado e chama a atenção para dentro da comunicação. Exatamente. Tem algo que eu bato muito na tecla, e eu, por estar há 32 anos dentro da comunicação, sempre tive um zelo e uma certa preocupação com a ética. Isso. Diante do que eu me formei. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para não misturar. O que a gente percebe nas redes sociais? É que as redes sociais se abriu um leque de oportunidades de se falar o que quer, isso, dando vazão ao que deseja e expondo muitas vezes uma opinião que pode ser grave. Expondo nomes, expondo imagens e expondo, na verdade, algo como se fosse uma terra sem lei. Exato. E aos poucos o que a gente vem percebendo é que aquelas pessoas que acham que podem fazer dessa comunicação uma comunicação tosca e muitas vezes tola, é muito perigoso. Porque muitas pessoas às vezes vão para as redes sociais e não passaram por uma ética. Sim. Elas não tiveram uma ética. Eu não posso ser médica. Eu não posso ser advogada, eu não estudei para isso, eu não me especializei para isso. Então, às vezes o que a gente sente é que as pessoas acham que as redes sociais, elas se tornam uma terra sem lei. E quantas pessoas já vieram a óbito? Sim. E quantas pessoas já enlouqueceram? Isso é quantas pessoas estão enlouquecendo? E quantas mães e pais nem imaginam que os problemas psicológicos daquela criança têm a ver com uma comunicação errada. Que muitas vezes são dadas de forma irresponsáveis. E isso é algo que eu acho que a comunicação também tem que se vestir essa camisa. Sim, com certeza. Quem se preparou? Quem se especializou? Porque esse lado psicológico ele é muito sério. Ele é muito sério. Quando você vai para as redes sociais, que você expõe os seus pensamentos, seus desejos, suas vontades, tem que entender que do outro lado tem um ser humano que tem vida. Exatamente. Que tem uma história de vida e que quer ter um futuro. E que muitas vezes ele é impedido. E eu acho extremamente importante e séria essa conversa, porque a gente acaba não falando só de crime, de estupro virtual, mas também de saúde mental. Saúde mental. Não é verdade, Esse doutor? é o principal instrumento que a gente vê, que os criminosos, as pessoas acusadas desse crime, que eles se aproveitam. Sim. Abalar o seu psicológico. É um abuso para que você venha ceder o que ela quer. Venha ceder valores exorbitantes. A gente teve aí a divulgação na mídia recente e vários casos. Hoje em dia tem sido normal você escutar pessoas próximas que conhecem alguém ou que você conhece alguém que passou por alguma chantagem, teve que transferir valores. Né? A nossa delegacia virtual aqui... Viagens mentirosas. Viagens mentirosas. Né? Então a velocidade de informação hoje, as pessoas têm uma preocupação com a sua imagem, com a sua honra. Se ela for desvirtuada,
Ninguém quer passar por isso. O medo atual, o novo medo desbloqueado hoje em dia, Sim. é você ter a sua honra afetada e exposta. Doutor, como é que vai funcionar a delegacia virtual? Nós temos ela, Sim, temos no ela centro aqui de em Teresina. E como ela vai atuar e como, por exemplo, essa pessoa que está passando por uma situação ou esta pessoa que vai ser punida, como vai acontecer? Como vai se desenvolver, na verdade? E o que diz esse projeto de lei? O senhor já explicou mais ou menos como seriam as penas, mas é importante a gente alertar quem está lá do outro lado achando que é uma brincadeira. Sim, exatamente. Não é uma brincadeira, não é caso é uma muito brincadeira. O que a gente imagina é que pessoas que praticam ou pessoas que são vítimas não têm noção do que está acontecendo. Sim. Não tem noção do que está acontecendo. Essa tipificação penal, ela veio para poder trazer segurança jurídica para o juiz, para o judiciário, quando penalizar, que esse crime não venha a ser contextualizado simplesmente num crime de ameaça, que tem pena abaixo de 2 anos, até 2 anos no máximo, um crime que não. Mas quando, na verdade, a lesão, a ferida na alma da vítima é muito maior. É de estupro mesmo. E não tem fiança. E não tem. Não, esse é um crime que com a penalidade que ele possui, ele não possui fiança. Então, o papel da delegacia virtual é fiscalizar, investigar e chegar na autoria desses criminosos que estão praticando isso. E é importante lembrar que Teresina está totalmente envolvida nesse projeto de lei. O Estado vestindo essa camisa. Com certeza. Né? E assim, vocês como advogados também bem atuantes e é o que chama atenção. Então assim, a gente tem que abrir os olhos de quem está em casa nesse exato momento, que acha que vai para as redes sociais, que simplesmente está brincando. Um projeto que saiu daqui, que com certeza vai ganhar um nome gigante dentro do Brasil e do mundo. Dentro do Brasil, vai ser aplicado no país inteiro. Isso é muito sério. Porque aqui nós tivemos o ponto de partida, foi em Teresina, né? O primeiro caso de estupro virtual foi aqui. E ele que inspirou esse projeto de lei para que as penas do estupro convencional, né? Podemos dizer assim, a grosso modo, venham a ser aplicadas dentro do ambiente virtual. E esse caso está lá, recebendo através de pena, né? Está recebendo através de pena, foi investigado. A nossa polícia aqui, ela é bem especializada, ela é referência no país inteiro em termos de investigação de crimes virtuais. Nós temos uma polícia muito especializada nisso. Conheço agentes que trabalharam nessa operação, é muito interessante como isso se desenrola. Isso eu falo para trazer segurança a quem está em casa, às vítimas, a não temerem a buscar a ajuda do seu advogado de confiança, da polícia, para poder reunir provas e chegar ao agressor. Porque aqui tem resultado, aqui a gente tem Doutor, chega à autoria. Vale a pena também a gente chamar a atenção dos pais responsáveis por filhos que têm celular. Exatamente. Principalmente menores. Menores. Porque assim, a gente percebe o seguinte, existem pessoas que muitas vezes são até julgadas. Ah, mas teu filho não tem um Instagram? Ah, mas teu filho ainda não faz parte de um Face? Teu filho ainda não faz parte disso? Sim. Isso é muito importante de ser falado. Às vezes você é até banalizado, às vezes até careta, por não permitir muitas vezes que o seu filho tenha acesso a determinadas redes. Mas a palavra já está dizendo, uma rede, que às vezes você não tem aquele domínio total. E isso é importante chamar a atenção dos pais, né? Sim, com certeza, porque às vezes o perigo está na palma da mão. Sim. Às vezes o perigo está em 4 paredes. Alguns pais podem entender que o seu filho está seguro por estar em casa, não está na rua. Né? Ele tá meu seguro. filho não gosta de sair, meu filho só gosta de ficar sair, ele gosta de ficar em casa. Ainda bem que meu filho nem de casa sai, mas o ainda bem pode estar perigoso. O ainda bem pode estar muito perigoso. O ainda bem pode estar muito perigoso, porque o que tem que ser feito pelos pais é o acompanhamento. Não adianta proibir, porque hoje é a realidade, nós estamos num mundo pós-moderno, trabalhos de faculdade, tudo envolve a internet. Internet a gente consome como se fosse água e luz na nossa casa. Mas hoje em dia a tecnologia proporciona que os pais possam verificar e acompanhar, assistir o que os filhos estão fazendo na internet, o que eles estão consumindo, ficar atento ao comportamento dos filhos, como eles se comportam, porque esse é um abalo que, nesse tipo de crime, o principal instrumento que se utiliza por eles é o abalo psicológico. Então, dentro de casa, os pais podem observar o comportamento do filho e identificar isso. Então, assim, de primeiro momento, o que eu falo para quem eventualmente em casa
estiver passando por situações, ou venha passar, ou conheça alguém que esteja passando por situações semelhantes, é que, de pronto, não cedam às ameaças, não cedam às chantagens do criminoso que está lhe ameaçando, porque você estará dando instrumento, e esse tipo de crime, nos relatos que nós já acompanhamos, já ouvimos, eles tendem a sempre aumentar. Ele coloca como condição, se você fizer isso, eu te deixo em paz. Mas depois que você faz, você deu o instrumento a ele, agora ele vai utilizar, mas subindo de níveis, né? Então, esse vira um pesadelo sem fim. Então, o que eu digo para eventuais vítimas desse crime é que não cedam a essas chantagens, procurem a polícia, procurem um advogado de confiança para instruir as provas que podem levar à acusação, levar à condenação, à prisão desse acusado, e aí já começa a pessoa não ceder a isso aí, não aumentar o sofrimento dela. E lembrar a sociedade que já está em vigor, né? Já está tomando de conta da sociedade, a capital está aí mostrando para que veio, né? Os profissionais também, e é importante a gente analisar. Acredito eu que esse projeto, avaliado pelos próprios advogados, é algo que realmente está funcionando. Assim, atualmente nós temos uma ideologia para poder adaptar esse tipo de situação ao crime de estupro. Ainda está sendo avaliado, né? Ainda está sendo avaliado, que é um projeto de lei na Câmara Federal. Sim. No momento já temos jurisprudências, nós já temos entendimentos que aplicam isso. Só que traz uma insegurança jurídica, porque muitas vezes, como eu falei, pode cair em crimes menores, como uma simples ameaça. Sim. Então, esse projeto de lei vem para definir de fato que em ambiente virtual pode haver o crime de estupro. Mas já existe penalização nesse sentido. Pronto. A jurisprudência já acontece. Acredito eu que vai se aprofundar mais ainda, né? Até porque, infelizmente, o ser humano parece que brinca muitas vezes com a verdade, com a realidade, mas isso é um alerta. Isso é um grande alerta. É um grande alerta e que traz danos. Isso é um grande alerta. Para a família, né? Porque muitas vezes você não sabe quem você tem dentro de casa e você não sabe o que quem está dentro de casa está passando. Exatamente. E isso é um alerta para se chamar a atenção, principalmente dos pais. Estamos em época de férias. Nada melhor do que você. Imagina, às vezes, que teu filho fora da escola, estando dentro de casa, ele está seguro. Sim. Depende. O que ele está vendo, com quem ele está falando. Tudo isso tem que ser analisado, né, doutor? Tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso tem que ser acompanhado pelos pais. Muito bom. Então, assim, a gente termina esse bate-papo aqui, chamando a atenção da população relacionada a esse assunto. E que você fique atento. Observe, fique mais de olho no que teu filho está vivendo, tua filha, tente conversar. É um bom papo, com certeza ajuda. E nós estamos no século XXI, não tem mais essa história de dizer, eu não consigo conversar com meu filho. Não, a gente tem várias formas de sentir e de estar aqui com ele e até de verificar, da palma da sua mão, verificar o que o seu filho está fazendo. Doutor, muito obrigada por esse bate-papo, essa conversa, tá bom? Quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato com a PAC ou até mesmo com o advogado. Vai aparecer o Instagram aí do doutor na telinha e a gente agradece de verdade. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pela PAC pelo convite mais uma vez. Muito bom. Direitos e Deveres volta na próxima semana.